Boa noite, meus irmãos. Aí estamos com a nossa live no ar, continuando, falando das coisas de Deus, falando da espiritualidade, seguindo a obra de Emmanuel e aí pedindo a permissão para adentrar na casa de todos vocês, para ficarmos juntos aí, nesta corrente de fé, esta corrente de harmonia, levando esse nosso pensamento positivo por esse cosmos afora aí, ajudando a dissipar esta má energia do planeta e abençoando os nossos lares. O mais importante de tudo isso, abrindo os nossos lares para que entre a espiritualidade, para que entre o conhecimento das leis divinas e a partir disso modifiquemos nós, a nossa caminhada, as nossas atitudes, porque se não modificarmos, não vai ter jeito, não. Nós temos que ouvir e na medida do possível, como todos nós fazemos aqui, não colocamos tudo isso em prática porque sabemos nós que é difícil a mudança que a gente busca, porque a mudança do mundo somos nós. Então que Jesus nos ilumine e aí contamos com esta fé, esta energia, para nos próximos 50, 60 minutos aí nos elevarmos um pouquinho mais espiritualmente. Boa noite, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos então a mais um Evangelho no Lar. Esse momento tão importante, né? A gente tem que estar sempre conectado, né, com a espiritualidade. A gente estava falando, a vida material, né, ela nos puxa muito fácil, né? Quando a gente sai um pouquinho, a gente tem uma dificuldade depois de fazer o caminho de volta, né? Então, esse nosso encontro semanal aqui, né, trazendo esse evangelho para dentro do lar de cada um dos irmãos, né, olha, é uma ferramenta, né, abençoada, porque eu falo sempre que depois que eu tive a oportunidade de poder participar aqui, muita coisa eu já mudou, né, o Emmanuel me clareou muita coisa aqui que está facilitando a minha caminhada, tenho certeza que os irmãos que nos acompanham também, né, então é isso, a gente tem que estar, né, somos um espírito, né, passando por uma experiência carnal e a gente tem que alimentar o nosso espírito. Então esse nosso encontro aqui toda semana é uma bênção aqui, né? E hoje, mais uma vez, né, vai ser um momento assim de muita luz dentro do lar de cada um dos irmãos, muita paz, a gente vai sair daqui esclarecido e renovado nas nossas esperanças. Então é isso, meus irmãos, vamos pedir a permissão, pedir a proteção da espiritualidade, pedir aí para o nosso irmão Ivan fazer uma prece de abertura para que a gente possa efetivamente iniciar os trabalhos de hoje. Então vamos todos unidos no mesmo pensamento, com o coração vibrando em amor, louvar ao Pai, ao nosso Deus de amor, que nos criou a todos, tantas maravilhas. Vamos ver o lado bom de tudo, vamos louvar a esse Deus maravilhoso que nós temos e vamos pedir também que Ele nos acompanhe nessa noite de hoje, que Ele realize um trabalho maravilhoso no lar de cada um dos irmãos que está conectado, que seja feito deixado ali no seu lar uma energia vibrante que perdure por muito, muito tempo e que também nos acompanhe, nos intua na noite de hoje, para que possamos trazer com clareza, com palavras fáceis de entendimento que vão direto ao nosso coração. E pedimos também aos mentores aqui que nos acompanham também e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, vamos iniciando então, ainda na obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel. Estamos aqui no texto 66. Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. Isso está em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente querido, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repetimos,
o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente neste ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que revelam desanimados com o coração confessam a infantilidade de suas rogativas. Este capítulo 16, meus irmãos, é maravilhoso. Este capítulo é onde Jesus prepara ali os discípulos para a sua ida. Ali ele está explicando que em breve tempo já não estará com eles, em breve tempo estará novamente, mas precisa ir ao Pai. Então promete ali que muita coisa ele precisava dizer e não seria compreendido por eles. Ele promete então mandar o Consolador, que no tempo viria para explicar tudo aquilo que Jesus ainda precisava dizer e explicar o que já foi dito. E muito mais ainda. E muito mais. Então veio o Consolador prometido, que nós entendemos seja o Espiritismo, através do Espírito de verdade. Esse Espírito veio nos trazer todo esse conhecimento, todo esse entendimento que faltou, inclusive, na época, até por parte daqueles 12 discípulos dele. E quando Jesus diz aos discípulos, até agora não pediram em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Mas nós temos que procurar entender isso que Cristo disse. Eu não posso simplesmente dobrar o meu joelho, pedir a Deus em nome de Cristo. Seria muito fácil, muito tranquilo conseguir tudo que eu quisesse, simplesmente usando o nome de Cristo. Mas pedir em nome de Cristo é eu me modificar, como a gente está sempre dizendo aqui. Todo este livro de Emmanuel bate nessa tecla, a mudança íntima. Eu tenho que me compreender, eu tenho que saber se eu estou pedindo uma coisa útil, como diz aqui, em nome de Cristo, se eu estou pedindo em nome de Cristo, ou em nome do mundo, em nome da materialidade. Eu estou pedindo para ganhar na loteria, para ficar milionário, para quê? Isso tem a ver com Cristo? Ou eu quero ficar rico para viajar o mundo, conhecer este mundo maravilhoso, Dá vazão às paixões, então, andar de helicóptero, andar de jatinho, é isso que eu quero? Para que eu quero ganhar na loteria? São coisas que nós temos que examinar. Para ajudar Se for justo, aí sim eu posso pedir em nome de Cristo. Se não for justo, eu não tenho direito de pedir nada em nome de Cristo. Porque Cristo veio para as coisas boas, para as coisas úteis, para as coisas sinceras, para as coisas que vão render aprendizado no mundo. É isso que ele diz, que é para pedir em nome dele. E as pessoas confundem tudo. Ou pede em nome de Cristo, ou pede em nome do santo tal, promete uma caminhada de quilômetros de joelho, uma caminhada descalça, uma caminhada arrastando uma cruz. Isso aí é em nome de Jesus? Eu estou fazendo isso? Ou é em meu próprio nome, em meu benefício, para as coisas do mundo? Será que eu tenho o direito de pedir em nome de Jesus
aquilo que eu quero pedir? Se eu quero ajudar os outros, eu não preciso ficar milionário. De jeito nenhum. Eu posso ajudar os outros sem dinheiro nenhum. Na maior tranquilidade. Ajudo numa palavra, num abraço, num sorriso, levando Jesus para as pessoas, levando um conhecimento doutrinário, seja em que credo for, levar esse Cristo para as pessoas, para que as pessoas aprendam também a se colocar nas suas vidas, a saber aquilo que é de Cristo, aquilo que não é de Cristo. Será que Cristo se ajoelharia pedindo ao Pai para ficar rico? É o primeiro pensamento que nós temos que ter, se nós vamos usar o nome dele para pedir para Deus. Eu quero construir uma casa bem melhor que a que eu tenho. Cristo faria isso? Baseado em quê? Em necessidade ou em orgulho e vaidade, inveja do que o outro tem? São coisas que nós temos que aprender a ler aquilo que está escrito a respeito do pedir em nome de Cristo. Porque não observado isto, o mundo seria uma dádiva. Bastava eu pedir a Deus em nome de Jesus e Deus me daria tudo aquilo que eu pedisse. Seria uma tranquilidade, o mundo seria uma maravilha, todo mundo ia ter aquilo que quisesse, aquilo que achasse que tinha direito. Não iríamos ter miséria, não iríamos ter coisas nenhuma no mundo. Por quê? Eu pedi em nome de Jesus e me foi concedido. Ele tem carta branca com Deus, veio aqui, ajeitou esse planeta, então seria uma vida bem tranquila. Mas não é nada disso que Cristo, quando diz peça em meu nome, não foi nada disso que nós imaginamos, que basta dobrar o joelho a hora que quiser e pedir. Não, isso vai passar por todo um processo de busca de conhecimento, de crescimento, de evolução, de leituras da vida espiritual, seja em que credo for, para eu compreender que primeiro, antes de pedir, eu tenho que dar uma coisa. Eu tenho que mostrar a espiritualidade, ao universo, a Deus, de que eu estou tentando progredir, que eu estou tentando me melhorar, que eu estou tentando crescer, para aí sim eu possa pedir até em meu próprio nome. Não preciso usar o nome de Cristo em vão. Se eu estou dentro da... É isso que Cristo quer. Eu me reformando, me melhorando, o que é difícil para todos nós. É muito difícil essa melhora íntima, essa transformação. Mas se eu der um passinho em favor da espiritualidade, deixar ela penetrar em mim com toda a tranquilidade, aí sim eu estou fazendo o que Cristo quer, e o meu pedido neste sentido será em nome de Cristo. Por quê? Porque Ele está vivo em mim. Eu estou vivendo Cristo. Aí eu tenho o direito de fazer um pedido a Deus, um pedido de saúde, um pedido para melhorar a minha situação, em que eu esteja me projetando a favor de todo esse universo, que eu esteja olhando todo o meu entorno, não esteja explorando ninguém, esteja fazendo tudo que está ao meu alcance em prol do meu irmão da caminhada. Estou cumprindo com aquilo que a minha crença pede, rigorosamente. Estou assistindo o pastor, estou assistindo o padre, estou assistindo o médico, estou assistindo as palestras, estou tentando colocar aquilo na minha vida, estou me modificando, estou percebendo que hoje eu sou uma pessoa melhor do que há 3 meses atrás, já estou vivendo o mundo de outra forma, já não acho mais que bandido bom é bandido morto, que nem se dizia um tempo atrás. Eu já acredito que o irmão que está detento, ele tem as mesmas possibilidades que eu, ele merece também todas as bênçãos que eu. Essas coisas me credenciam a pedir em nome de Cristo. Por quê? Porque eu estou vivendo Cristo, eu estou trazendo Ele para a minha vida. Eu não estou apenas lendo e balbuciando
uma prece longa e enorme, como nos dizem, mais vale uma prece de 2 palavras, um sentimento vinda do coração, do que eu ler uma prece que tenha 30 linhas apenas da boca para fora, apenas porque eu decorei, porque eu não estou sentindo aquilo dentro de mim. Aí eu não tenho nem o direito de pedir nada a Deus, porque esse Cristo ainda não está habitando em mim. Eu não tenho nada de Cristo. Como é que eu vou pedir alguma coisa ao Pai em nome do Cristo, se eu não estou vivendo aquilo que Ele deixou dito, né, que nós deveríamos fazer, que vem reforçando através de todos os credos? Todas as religiões ensinam isso, a viver e respeitar o nosso irmão, e muitas vezes nós desrespeitamos o irmão. Já começa que eu acho que só a minha religião que presta, os outros não estão seguindo Jesus. Então, que segmento de Jesus é esse, em que eu acho que só o Espiritismo que presta, que só o Espiritismo que salva, que o catolicismo, que os evangélicos, nada salva? Não. Eu tenho que entender que todo aquele que faz aquilo que Cristo disse, até o ateu faz, e às vezes muito mais do que eu que estou aqui estudando e me colocando à disposição da espiritualidade. O mais importante não é ler e pegar isso, é fazer, botar em prática. Esta é a nossa grande dificuldade, e por isso que muitos de nós entram numa religião e desistem. Aí eu fui lá, rezei, não me serviu nada, eu vou lá no outro. Lá as pessoas estão rezando e estão conseguindo. Não interiorizou, né? Não interiorizou, não se fortaleceu para fazer o pedido. Aí eu vou lá na casa espírita tal, mas lá não é forte. Eu fui lá, não resolveu nada, eu vou lá na outra, lá sim, lá é forte. Lá tem um médico tal, tem um passista tal, lá eu vou resolver a minha vida. Não vai, porque depende de mim. Depende de mim, da minha mudança, da minha colocação dentro de tudo o que Cristo pregou para nós. Em 3 anos Ele nos deixou toda a caminhada. E agora temos o advento aí que veio o Espírito de verdade, nem fez 200 anos ainda, 200 anos. É pouco tempo, né? Vem nos explicar tudo aquilo que Cristo falou. É recente. Nos abrir. A gente lê uma obra de Emmanuel, meus irmãos, a gente não quer parar, porque é muito ensinamento de uma maneira bem tranquila. Ele esmiuça, ele não faz curva, ele vai no assunto certo, ele nos mostra o caminho. Agora, quem tem que caminhar somos nós. Se eu ler a Bíblia também, vai lá me ensinar tudo. A Bíblia tem tudo. É só ler. Mas só ler e depois botar isso em prática. Porque eu ler a Bíblia toda também não vai adiantar eu saber aquelas 1000 e tantas folhas que tem na Bíblia, se eu não colocar em prática. Está tudo lá, a nossa caminhada. Aí sim, se nós fizermos isso, realizarmos isso dentro de nós, aí nós faremos coisas, como disse Jesus, que vós sois deuses, diz ele. Mas depende de nós termos força e confiança em nós. Porque aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se eu me propus a fazer uma obra em nome de Jesus, eu tenho que fazer, eu não posso terceirizar para ninguém. Ele pode me auxiliar, mas Sim, fazer eu, né? Ele vai me mostrar o caminho, vai me dar o apoio que eu preciso, o apoio, a energia que eu preciso para fazer isso. Mas eu não posso terceirizar. Eu tenho que enfrentar aquilo que eu me propus de cabeça erguida e na certeza de que se eu me preparei, abri o meu coração para Jesus, compreendi da melhor maneira possível que eu tinha condições de compreender e sair para a luta, é claro que se eu pedir, Deus vai me dar, aí sim eu estarei pedindo em nome de Jesus, com toda a tranquilidade e com a expectativa total de que eu serei atendido. Talvez não no momento que eu pense, porque tudo é no tempo de Deus, é na hora que precisam acontecer as coisas, mas se eu viver Jesus,
aí sim eu poderei pedir a Deus, porque Ele vai dizer, não, esse irmão fez por onde? Ele teve um crescimento, ele teve uma evolução, e eu vou apostar neste momento nele. E é assim que acontece, podem ter a certeza disso. Mas depende muito mais de mim do que tudo o que o Emmanuel me diz aqui. Ele me diz. Agora, se eu ficar de braço cruzado, eu não tenho nem direito nenhum de pedir nada em nome de Jesus, porque eu não fiz, não coloquei e não vivi Jesus da maneira necessária, da maneira simples e tranquila, que nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está incluso todo o Evangelho nestes dois que Jesus deixou para nós. Ele simplificou o máximo que pôde. E nem isso muitos de nós não conseguimos fazer. E aí, sem esse Cristo dentro de nós, nos aventuramos a fazer barganha com Deus. Se me der isso, eu faço aquilo. Se me der aquilo lá, eu farei aquilo. E Deus não barganha com ninguém. Ele vai te dar o que tu merece. E muitas vezes até vai tirar aquilo que Ele te deu, porque tu escondeu o teu talento. E como diz a parábola, vai tirar de mim e vai dar para outro. Quem está produzindo é que é apostado. A terra boa é onde se planta. A terra ruim ninguém semeia nada. Então é simples assim, meus irmãos. Para nós pedir em nome de Jesus, nós temos que viver Jesus dentro de nós. Senão, lamento dizer, mas Deus não atenderá o pedido em nome daquele que ainda não está dentro de mim. Verdade. Pois então, meu irmão, Emmanuel, né, ele agora já é o terceiro, né, capítulo seguido que ele traz, né, sobre pressa, pedir, como pedir, o que tu pede, para ver a importância, né, como tu bem colocou tudo aqui, né, a importância de olhar para isso, que a gente nunca olhou para isso, né, isso é uma coisa nova para nós, né. Ele falou no outro capítulo que a gente é uns pedichão inverterado, né, só pedimos, muitas vezes recebemos a coisa que não é para receber, porque tanto que a gente pediu, né. Então, aqui ele está perguntando no título, como pedes agora, né? Como tu pedes, né? Porque a gente não costuma olhar como é que eu faço meus pedidos, né? Quais as emoções que estão envolvidas ali, os meus sentimentos, né? Qual a postura minha em relação a Deus, né? No momento dessa prece de eu pedir, né? Qual a intenção que eu tenho ali naquilo ali? Quando eu peço, eu escuto Deus conversando comigo, ou é só uma via só, é só eu que estou, né? É uma prece, é uma conversa com Deus, né? Eu escuto que Ele está, as manifestações que Ele está me direcionando como resposta, ou eu só fico querendo que prevaleça o que eu estou pedindo, o que eu estou querendo, né? Querendo que Deus, né, como se tudo girasse ao meu redor, que Deus está aqui só para me servir, né? E eu fosse o centro do universo, né? Então, olha, é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente quer ditar para Deus, né, o que Ele tem que nos dar e como que Ele tem que nos dar. Exigir, né? Imagina que prepotência, né? Mas se a gente não analisar nossas preces, a gente vai cair nesse erro, né? Aquela questão, aquela que a gente falou na outra 660A, eu acho que fala ali, né, que a gente tem que analisar o teor das nossas preces, né? E que diz também que a prece também é um momento de aproveitar, de olhar para dentro de si mesmo, né? Para ser autoconhecimento. Vê que a prece, ele está dizendo ali, o Espírito, que ela serve também como autoconhecimento, mas como assim? Claro, se eu parar e eu prestar atenção no que eu estou pedindo, como eu estou pedindo, eu vou me conhecer, né? É um mecanismo de eu me conhecer, porque senão fica uma coisa até feia para nós. Agora, olhando o que o irmão está dizendo aqui, fica, quantas vezes a gente fez isso? Meu Deus, né? A gente não, porque a gente não sabia, né? Mas agora a gente está tomando consciência disso, né? Nesse versículo, como bem colocou, tem tanta coisa ali, né? A Santa Ceia, todo, né? O Consolador prometido, né? E ali nesse momento é que ele faz a promessa, né? Que Jesus diz que até agora nada pedistes em meu nome, pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E ele também diz naquele mesmo momento ali, é onde ele diz que chegará a um ponto que a gente não vai precisar nem pedir, né? Ele diz que chegará a um ponto que tudo que a gente pedir a gente vai receber, vai ser automático, pediu, recebeu, e vai chegar a um ponto que não precisa nem pedir mais. Mas por quê? Está aqui o segredo, né? Porque está sendo pedido em nome dele, né? Então não é assim, né? Tem que analisar o teor do que está sendo pedido, né?
Eu peço em nome de quem? Né? Eu peço em nome de Jesus ou é o meu nome, como o Gui colocou aqui? Peço tudo em meu favor, né? Porque tem essa relação muito né, próspera ali, porque a gente tem que entender assim, a questão do nome, né? A gente que é do Ocidente, que a gente não tem assim o nome lá no Oriente é uma coisa muito importante, né? Tanto assim que a gente pode ver os filhos de Zebedeu, né, que Jesus apelidou de os filhos do trovão, né? E Jesus botava como se fossem apelidos para cada um, mas aquilo ali tinha um significado profundo. As pessoas, quando se modificavam naquela época, passavam uma transformação, uma coisa, era hábito mudar o nome. Sim. Porque era para associar que essa pessoa é uma nova pessoa. Ela não é mais aquela pessoa, ela mudou o nome. Olha a profundidade do nome, para a gente associar. O que ele está dizendo? Meu nome, como assim? O próprio Simão, o nome dele era Simão, não era Pedro. O que era Pedro? Pedro é pedra, né? Pedra, né? Simão, pedra, porque ele era o alicerce da igreja, né? Tu vê? Então, assim, Jesus batizou ele praticamente com esse nome, porque ele estava se transformando naquele homem que era uma pedra, que seria o alicerce, para te ver o poder que tem o nome. O próprio Saulo, né? O nome de Saulo era, eu não me lembro como é o nome, mas é aquele que vai realizar grandes coisas, é uma coisa assim que significa o nome de Saulo, né? E aí quando ele tem aquele encontro com Jesus, ele mudou o nome dele para Paulo. Paulo é pequeno, né? Uma coisa, né? Tu vê? Então olha o significado profundo que tem a questão do nome, né? Jesus mesmo falava, né? Que eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, né? Sim, sabe. O que ele estava querendo dizer conhece pelo nome? Ele conhece profundamente. O nome é uma coisa muito profunda. Então não é que ele sabe o nome do Ivan, o nome do Ayrton. Não, ele conhece nós profundamente. O nome é como se fosse todo um raio-x da pessoa, né? Então o nome é associado com muita profundeza, que a gente não tem essa visão aqui no Ocidente, né? É aquele momento que ele envia, lembra que ele envia os discípulos de 2 em 2 para sair, para se curar, ele enviou em nome dele, ele ia fazer as curas em nome de Jesus. Então, olha só o que ele está querendo dizer, né? A intimidade, né, que ele tinha com o mestre. Ele está indo, né, com a intimidade, com a responsabilidade, né? Ele está representando Jesus naquele momento. Então, tu vai em meu nome, tu vai me representar, né? Então, a gente trazendo isso para a prece agora, a gente já vê já com mais profundidade. Porque quando ele começa ali no texto que diz assim, ó, não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Prometeu, né? E aí ele diz ali, ó, o mestre divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome, né? Então agora estamos entendendo como assim, seu nome? Com a responsabilidade, com a intimidade, né? Como o Ed colocou muito bem aqui, né? De eu estar alinhado, né? Conectado com Jesus, né? Eu estou em nome dele, ele age na minha vida, né? Então tudo que eu pedi, eu vou ter sabedoria para pedir, porque eu estou alinhado com o pensamento e não estou dizendo que nós estamos, né? Não, a gente está buscando essa conexão ainda, né? Muito. Porque assim, não é assim, ó, tá ou não tá, né? Não tem assim on ou off, né? Tô, não. É um processo grande, assim, ó, eu começo a me conectar, uns estão 80%, uns estão 15%, né? Então a gente, eu estou conectado. Quantos por cento? Sim. Né? Porque é uma caminhada, é uma evolução. Não dá para demarcar essa escadaria que a gente está subindo, mas conforme a gente está se conectando, se aproximando, se alinhando mais com o pensamento de Deus, e a gente fazendo as preces, né, sinceras, pedindo coisas reais que são importantes para nós, a gente vai receber na mesma proporção que nós estamos conectados com Ele. Estou pedindo o nome dele, 30% vai ser atendido, né? Então, para ser mais fácil, né? Aí ele diz aqui, a alma crente convicta da própria fragilidade. Olha só o que ele está falando. Então, que eu sou crente, eu acredito em Deus, eu estou pedindo, né? Senão eu não estaria pedindo, né? Mas ela tem que ser convicta da própria fragilidade. Nós não sabemos o que a gente pede, a gente não consegue enxergar as coisas de um patamar lá de cima. Jesus está lá em cima, ele vê tudo, ele sabe cada um de nós, come sangue eu tenho, come a encarnação para agora, o que eu tenho planejado, ele sabe tudo. Eu não sei. Eu posso ter uma sensibilidade que me diz, não, eu acho que eu deveria fazer isso, porque eu estou sentindo uma intuição, mas eu estou assim, sabe, tudo muito sutil, né? Porque tem um livre-arbítrio, né? Mas Jesus, Deus, esses espíritos estão nos auxiliando, eles estão em cima, estão vendo tudo, né? Então aqui, ó, a alma convicta da própria fragilidade deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor. Se a gente pensar assim, cada vez que a gente for fazer uma prece, a gente vai ver com essa visão primeiro, não com a minha visão, com a visão de Jesus, alinhado com ele, né? E a gente vai tomar outra proporção na hora de pedir. Aí diz aqui, ó, estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Infelizmente a gente, né, quase que 100% é as vaidades do mundo que a gente pede, né?
Infelizmente. Aí diz ali, ó, os caprichos que obscurecem o coração, os caminhos do coração, é como atirar ao divino sol a poeira das inquietações, né? Olha que bonito que ele está falando, né? Aquele sol que nos banha, né? A gente, com essas reclamações, jogamos uma poeira que ainda impede aquele sol de chegar até nós, né? Porque a gente está agindo contra nós, na verdade, né? Quando a gente faz essas preces translocadas aí, né? Sem pé nem cabeça, a gente está agindo contra nós, né? Não está nos favorecendo, não vamos receber o que ele está pedindo, né? E ainda está agindo contra nós aquilo ali. Esse pedir em nome de Jesus é aceitar a vontade sábia e amorosa. A gente falou no outro evangelho, né? Se a gente confia em Deus, né, e sabe que Ele sabe o que é melhor para nós, a gente tem que aceitar a vontade sábia e amorosa, porque ela é sábia e ela é amorosa, ela vai fazer o que a gente precisa, né? Aí aqui continua dizendo, entregar-lhe de coração, para que não seja concedido o necessário, né? O necessário, porque o Chico falava, né, que do pão nosso, cada dia que a gente faz essa prece todo dia, fala do pão nosso, cada dia a gente pede que Deus nos dê o pão nosso cada dia, e Ele nos dá exatamente o pão nosso de cada dia. Só que o problema que o Chico diz é que daqui a pouco eu já quero uma misturinha, eu já quero, não quero só o pão, eu quero uma manteiguinha, quero um queijinho, um salamezinho, entendeu? É coisa que a gente, é falta de confiança, porque Deus vai dar o pão nosso, né? Vamos dizer aqui, ó, que seja concedido o necessário, é o que eu preciso. Além do que eu preciso, é uma coisa que vai me atrapalhar, vai me desviar do caminho, vai me trazer vaidade, orgulho, né? Então, assim, vão crer, né? E ali para finalizar, ele diz, observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? E aí ressalta no final, os que se revelam desanimado o coração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, assim, muitas vezes eu já me peguei desanimado com as minhas orações já também, né? E olha o que ele está dizendo, se tu te revela desanimado com a tua oração, já está se confessando a tua infantilidade, né? Está confessando a tua infantilidade das tuas rogativas, né? Então, irmãos, quando a gente fizer o pedido, vamos olhar, né? Pensa que nem o Ayrton falou, já pensou se Jesus estivesse aqui comigo agora na hora do pedido, né? Será que ele aprovaria o que eu estou pedindo? Que ele falou, ele ia pedir uma casa, Jesus, né? Acha que tu precisa dessa casa? O carro novo, será que tu precisa mesmo desse carro novo? Né? Isso vai te ajudar. A gente é muito egoísta até nas preces, né? Impressionante, né? É por isso que eu gosto tanto do Emmanuel, porque olha só que praticidade, né? Simples, palavras, né? Bem facinhas de entender, e a gente olha assim, puxa vida, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Então é isso, por isso que eu falei, né? A importância de a gente estar conectado com a palavra de Deus, toda semana dentro da casa da gente, né? Uma leitura, alguma coisa que seja pelo menos uma vez por semana, né? Essa obra Caminho, Verdade e Vida é maravilhosa, né? Tem tanta lição ali, porque ela vai nos conectando dentro da vida material, né, a ver o espiritual e caminhar, porque está tudo aqui, ó, quem que duvida do que está sendo dito aqui, a gente vê que tudo que foi falado aqui se aplica perfeitamente na minha vida, na do Ayrton, de todo mundo, né? Então não tem meias verdades aqui, é a verdade nua e crua, né? E é o roteiro que o Emmanuel está nos dando aqui. Então fica para a nossa semana aí mais essa reflexão, né? Como a gente pede, né? E esse João foi o último, né, desencarnado dos discípulos, o que ficou com Maria. Não foi assassinado, não, né? E ficou com Maria até o fim, eu não me lembro, acho que é no Ave Cristo. No Ave Cristo, eu acho que conta toda o desencarne de Maria. É um texto maravilhoso. Ficam recebendo um monte de peregrinos que lá, né? Então, o desencarne de Maria é narrado nesse Ave Cristo por Emmanuel. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus veio, ela não reconheceu ele, sim, né? não reconheceu quando ele veio para levar ela. E João foi o que morreu por velhice, vamos dizer assim. Vejam só, ficou ali com a mãe de Cristo até o fim, né? Trabalhando. Então vejo o que tem que ter, né? Uma leitura apurada, né? do João, e inclusive diz que é o que tinha mais mediunidade deles. Então tanto que ele foi levado, né? Trouxe o Apocalipse. Trouxe o Apocalipse. Tudo aquilo ali, né? Então meus irmãos, é isso que nós temos que buscar. Esses conhecimentos, e a obra espírita é fantástica nesse sentido, porque Emmanuel mesmo, o André Luiz, o Emmanuel, ele nos conta. A gente se vê naquele momento lá, ele nos conta lá o que aconteceu quando foram
mortos aqueles cristãos, Né? aquele mundo de gente. A própria esposa dele, Lívia, A né? própria esposa foi morta lá por crer em Jesus. Então, são leituras que a gente precisa fazer. Sendo espírita ou não, é conhecimento edificante, né? que nos transporta lá para aquela época. A gente lê o livro, fica emocionado, chora, verdade, corre as lágrimas. E a transformação de Emmanuel, porque naquele momento Sim. ele era senador, Ele né? era Duro, senador. orgulhoso, né? Toda aquela pompa e carrasco, não perdoava ninguém, né? Teve aquela dificuldade toda com o André de Gioras lá, não perdoou o filho dele, era Sim. severo. Ele teve toda essa transformação ao longo das vidas, né? Isso aí é inspirador, né? Ele nos mostra que todos nós temos, né, salvação, basta a gente, né, acordar, tentar, né, para a vida e começar a fazer o caminho de novo, né? E as oportunidades estão aí. Né? E agora, hoje que nós estamos aí na consciência negra, tratando, né, e falando da escravidão, e se a gente começa a ler os 50 anos depois a obra de Emmanuel, onde ele nos relata que do ano 1 ao 133 a escravidão foi enorme no mundo. Ele mesmo vem como escravo, né? Sim, lá nessa obra ele vem como escravo. Então, todo africano era considerado escravo, todo cristão era escravizado e mais outros dos arredores. Então, tratavam as pessoas como se não fossem nada. Aqueles que acreditavam em Jesus, então, eles matavam como se fosse nada. Nos espetáculos ainda. Isso, amarravam no poste, vinham os leões, javalis, esses antílopes, vinham esses animais ferozes e destroçando todos aqueles escravos. E a arena lotada. A arena lotada, festa, né? o povo aplaudindo, feliz da vida, porque um ser humano escravizado, e ali não importava a cor que fosse, era escravo, sofria, era esquartejado pelos animais. Depois, mais para frente, se modificou um pouco aí, e até o Adriano, o imperador da época, ele até fazia o possível para que não ocorresse mais tudo isso, durante o comando dele, os escravos recebiam flechadas, vejam só, que já era uma crueldade, mas já tinha diminuído. Levavam uma flechada com veneno. Bastava ser africano, bastava ser crente de Jesus e dos arredores ali, que não fosse da raça que eles achavam que eram superiores a todos, eles matavam. E a humanidade trouxe tudo isso e fez essa crueldade com a raça africana negra. Aí pegaram só os negros e escravizaram. Então esse ranço, isso ainda está nos nossos espíritos. Para se deparar, né? Sim, para as pessoas fazerem as barbáries que fizeram. Então é uma caminhada muito longa. Uma expiação, né? É uma expiação muito grande. E a gente conhecendo o Espiritismo, entendendo que somos espíritos milenares a caminhar nesta terra, e entender melhor porque as coisas estão, né? E lemos o que Emmanuel nos conta e nos coloca lá dentro daquelas arenas. Então nós vamos entender que nós moralmente evoluímos muito pouco de lá para cá, porque a gente vive aos trambolhão, se xingando, né, se escorraçando, intolerância, né, de pensamento diferente, um assassinando o outro, porque pensa diferente, porque segue uma religião diferente. A gente ainda não aceita o diferente. Quantas religiões não se aceitam? É só a minha que presta. O coitado do Espiritismo, então, é vilipendiado por todas. Por quase todas, não, sabe? É pouca gente que consegue já estar no outro patamar. É claro que precisamos sim desse dia de consciência para repensar tudo que foi feito, essa crueldade sem precedentes que foi feita com esses seres humanos. Mas isso é coisa antiga. O mundo viveu escravizando as pessoas. Tem muita expiação envolvida nisso. E nós precisamos aproveitar esses momentos, nos unir a tudo isso, para que isso não volte a acontecer.
Nós temos que riscar isso do fundo do nosso espírito, porque nós estivemos lá, ou sendo morto, sendo esquartejado, ou aplaudindo, escravizado, hora escravizando, hora escravizado. Sim, né? Nós estamos nessa andança aí, nós estávamos lá, quantos de nós estavam lá aplaudindo e achando lindo aquela atrocidade lá? Então nós trazemos isso dentro da nossa ancestralidade aí, porque somos espíritos que estamos há milhões de anos. E graças a Deus, a matriz africana sabe disso. Eles cultuam a espiritualidade e o espiritismo. Então é uma coisa que nós temos que discutir, sim. Isso não é, não vamos dizer que é bobagem, não é. Nós temos que refletir que tipo de sociedade nós vivemos ainda. Hoje em dia nós temos muitas pessoas ainda com esses pensamentos de escravizar o outro. Temos os irmãos tentando que nazismo volte. Então nós temos que ter muita discussão. E como é que nós vamos ter Jesus dentro de nós se estamos cercados ainda de tudo isso? É sinal que Jesus ainda não penetrou dentro de nós. Temos que buscar como deveria ser, com a fortaleza que deveria de estar dentro de todos nós, porque já não estaria mais acontecendo nada disso se nós cultuássemos o que esse Jesus nos ensinou. Mas nós temos pessoas esperando ainda o Mestre até hoje, que ele não veio. São níveis de consciência, né? Então, meus irmãos, vamos ter consciência. Não é a cor de pele que vai dizer se o cara é melhor ou pior. Quantas vezes a gente já pode ter vindo preto, branco, amarelo, né? Isso é coisas que nós temos que passar por cima. O espiritismo ele desmistifica isso, porque a gente sabe que a gente vem com o corpo de acordo com a necessidade daquele momento. Sim, né? então, é uma bobagem, se a gente estudar, ler as coisas que aconteceram, e isso Emmanuel nos traz de uma maneira tranquila, e a gente consegue compreender e sentir como é que era naqueles inícios lá de após Jesus. Então a crueldade do ser humano é uma coisa que graça no mundo de muitos anos, de milênios. Então é difícil de vencermos tudo isso, mas precisamos viver esse Jesus para que a gente consiga transcender isso tudo aí e vivermos realmente como irmãos que somos. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, estamos todos na mesma caminhada. Se tiver essa consciência, as coisas vão começar. Sim, um vai ajudar o outro. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa energização das águas. Os irmãos colocam a sua água aí, mentalize a sua necessidade e seremos todos atendidos. Magnetização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas aqui colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários e que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ao nosso momento da caridade, o momento das nossas 3 preces pelos lares, pelos enfermos, enfim, pelos desencarnados. Vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, por todos os lares deste planeta, que a sua espiritualidade esteja visitando todos eles, levando a paz, levando a harmonia, o amor, a fraternidade, fazendo uma limpeza espiritual em todos os lares, retirando dali todas as dores e sofrimentos imantadas nas paredes, no teto, no assoalho das casas, visitando todos os cômodos, retirando tudo que possa ser retirado.
algum irmãozinho desencarnado que por ali esteja e que queira aproveitar a oportunidade, pedir ao Pai o perdão por aquilo tudo que tem feito, para que seja neste momento levado pela espiritualidade às colônias espirituais para iniciar o seu tratamento. E em deixando esses lares, essa espiritualidade vai deixar imantado ali toda a plenitude de paz, de amor, de tranquilidade, para que cada um de nós, dentro desses lares, olhe para dentro de si, veja aquilo que pode melhorar, aquilo que precisa evoluir, aquilo que é necessário que faça em prol de si e dos seus familiares, sem jamais esquecer daquele vizinho, daquele irmão da esquina, daquele passante que pede um pão muitas vezes, porque todos nós precisamos da nossa evolução, do nosso crescimento, e que comece isso a partir dos nossos lares. Que a paz e a harmonia de Deus Pai Todo-Poderoso e a proteção do Divino Mestre Jesus permaneça em todos os lares deste nosso planeta. E que assim seja. Que assim seja. Vamos fazer uma prece agora por os irmãos enfermos, enfim, os irmãos em todas as suas necessidades. Prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta suas falanges amigas e benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seca-se a planta e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Bezerra de Menezes, que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece por aqueles irmãos desencarnados. Cada irmão desta corrente mentalize aqueles seus entes queridos que já partiram, sempre, sempre mentalizando que este irmão procure a luz, procure a fraternidade. E vamos pedir que a espiritualidade neste momento esteja neste universo, neste vasto universo sem fim, diante de todo o irmão desencarnado. Seja o irmão que vaga pelas ruas, pelos bosques, pelos mares, pelos rios, por as estradas, irmãos muitas vezes dentro dos seus lares, indo ainda aos seus trabalhos, aqueles irmãos que cometeram suicídio, aqueles irmãos que sofreram atrocidades nas guerras, irmãos degolados, esquartejados, aquelas irmãs que viveram do meretrício estejam também neste momento sendo todas elas atendidas. Esses tantos irmãos que desencarnam nessas guerras atuais, onde apenas apertando um botão destrói-se várias famílias. Tantos irmãos são desencarnados nessas guerras, que todos eles também sejam atendidos neste momento. E para aqueles irmãos desencarnados que já estejam em tratamento, enviamos esta corrente de luz para que permaneçam fiéis a esta nova realidade, abrindo seu coração, sua mente
e fazendo tudo aquilo que a espiritualidade os aconselha, os apresenta, para que continue a sua elevação. Então, que a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a proteção do Divino Mestre Jesus e a espiritualidade abençoe a todo irmão desencarnado. E que assim seja. Então, meus irmãos, vamos aí pedir nosso irmão Ivan dar um comentário aí sobre os trabalhos da casa. Então, começando na segunda-feira, né, às 19 horas aqui, nós temos o nosso estudo presencial, né, do ED. Na terça-feira, o estudo também aí é online, às 20 horas. Né, os irmãos que quiserem participar, é só deixar o nomezinho, o telefone ali, uma mensagem que a gente vai chamar lá e vai anexar ali no estudo também, na terça-feira. Quarta-feira, então, a gente começa o atendimento ao público aqui às 19 horas, mas às 18 horas, né, uma hora antes, a gente já está aqui, os irmãos de prontidão, esperando, né, para o atendimento fraterno. Aquele irmão que tiver com alguma dificuldade, né, precisa de um ombro, um amigo para conversar, para se esclarecer, né, seja bem-vindo aqui, né, vai ser bem recebido, vai ser bem orientado. Então, depois das 19 horas, começamos a nossa exposição doutrinária. Depois dos trabalhos, a gente tem a nossa reunião mediúnica, né, nas quartas-feiras. E na quinta-feira, nosso Evangelho no Lar aqui, né, como todos já acompanham, divulgue, né, a gente pede sempre que divulgue bastante, porque a gente não está ganhando nada com isso, não, financeiramente, mas, né, espiritualmente o ganho é enorme, né, para todos nós, né, então que a gente consiga levar essa palavra, né, foi tão bom que foi debatido hoje aqui, chegue a mais irmãos que precisam ouvir essas verdades, né. Então divulgue, que divulgar a doutrina também é fazer caridade. Né? Ah, com certeza. Sexta-feira, então, às 19 horas também, o nosso trabalho daí aberto ao público, né, de exposição doutrinária, os passos, as preces, uma hora antes também, às 18 horas já estamos aqui também para atendimento fraterno, mesmo procedimento da quarta. Né? E na sexta-feira, depois do trabalho, a gente tem o nosso trabalho mediúnico voltado mais para a desobsessão. Então, aqueles irmãos que foram atendidos, né, ou na quarta ou na sexta, né, passaram pelo atendimento fraterno e a gente viu uma necessidade de fazer um trabalho de desobsessão, né, na sexta-feira, depois, né, aberto ao público, fica aqui na casa, a gente faz esse atendimento, né, que é maravilhoso, né, as pessoas saem daqui renovadas, né, eu sempre falo que é uma bênção a gente poder participar disso e ver a melhora de cada irmão, porque falta muito para nós, às vezes é só esclarecimento. Só. E, então é isso, irmão, na sexta-feira. Na sexta-feira também nós estamos com o trabalho de evangelização das crianças, né? Então pode vir na casa participar da exposição, das preces, dos passos aqui, tragam as crianças, né? Que elas vão ficar na sala ali, as duas irmãs vão auxiliar ali para evangelizar essas crianças desde pequeno já. Então, né, é o que precisa, né, que a gente tem que renovar, né, essas crianças são o nosso futuro do Espiritismo, eles vão continuar essa missão, né, então imagina a gente se fosse evangelizado lá, criança, né, com certeza a nossa caminhada seria um pouquinho mais fácil, né, então sexta-feira temos essa opção, graças a Deus. No sábado, então, é às 9h30, né? 9 horas. A evangelização daí com a irmã Angélica, né, todos os sábados. Também fica o convite, quem quiser participar, né, quiser estudar, temos a segunda, terça e temos um sábado também. E o último sábado terceiro sábado de cada mês, aí nas 15h30, né, a gente tem um atendimento aí para as famílias, né. Então, até o último dia a gente fez um apelo, que foi pedido até pela espiritualidade na mesa, que a gente faça um reforço, né, convocando os irmãos que venham participar desse atendimento, esse terceiro sábado, terceiro sábado de cada mês, né? Porque é importante demais esse momento de transição, a gente entender o significado profundo da família, né? Porque ali dentro está todo o nosso resgate, nosso aprendizado, né? A nossa programação reencarnatória, ela se faz com muita força dentro da nossa família. Então é importante vir aqui, a gente, né, conversa, cada um fala um pouquinho, traz seus exemplos, a gente vê que todos nós, né, estamos de um jeito ou de outro, né, não muda muito, é tudo meio, né, a gente se identifica uns com os outros,
identifica a nossa dificuldade, começa a lidar melhor com elas. Então é um momento muito importante e fica aí também um convite. Eu trabalho no presídio, né? Isso. A gente faz uma vez ao mês, né? Foi inclusive agora quarta-feira, que foi especial também, né? Muito bom, muito proveitoso, né? E que os irmãos ficaram muito satisfeitos lá e é uma bênção de sair de lá também quando a gente vê que, né, que realmente o Evangelho de Jesus entrou um pouquinho, né, no coração, né, daqueles irmãos ali, né? Porque a gente vê, é nítido assim quando eles se abrem para aquilo novo, que é uma palavra que despertou a vontade, né? Como já aconteceu comigo no passado, com todos os irmãos, então é maravilhoso, né? Faltou o estudo das crianças no sábado também, com a irmã Lúcia, mesmo horário, 9 horas, e na segunda nós temos a oração pelo planeta, também. às 20 horas, sempre às 20 horas o irmão entra nessa energia com a corrente, gente, né? Isso, faça aí as suas preces em casa mesmo, no horário das 20 horas, para que a gente dissipe toda esta energia negativa que é gerada por nós mesmos ao longo do dia neste planeta, impedindo muitas energias boas de chegarem a nós. E não esquecendo, meus irmãos, que tudo isso que se disse aqui, todo esse trabalho é feito por voluntariado. Aqui ninguém tem salário, não se cobra nada, os trabalhos na casa são todos gratuitos. Aquilo que a gente ganha é, quando voltar à espiritualidade, de ter trabalhado na obra de Deus, né? Trabalhado na vinha. É isso que a gente ganha. Nos ajudando os outros. Nos ajudando os outros. Assim. Também. Então, irmãos, né, só tenho a agradecer a oportunidade de poder participar desse Evangelho Lar, né, que eu sempre digo que para mim, né, foi uma mudança muito grande, porque me fez ver tantas coisas que eu não vi. Então tenho certeza que os irmãos que nos acompanham também sentem essa energia maravilhosa que é poder participar aqui todas as quintas-feiras, né? E nosso lar fica iluminado, né, cheio de esperança, fica aquela paz, né? Então vamos manter essa energia aí. Até semana que vem nós vamos se encontrar de novo, vamos renovar outra vez e a gente continua nessa caminhada, evoluindo sempre, um passinho de cada vez. Uma boa noite a todos os irmãos, fiquem todos com Deus. Então é isso, meus irmãos, agradecer a toda a espiritualidade por todo este trabalho, toda essa intuição, pedir, né, uma proteção especial à nossa irmã Lúcia aqui, que enquanto aí sérios problemas com a irmã enferma, então que a espiritualidade esteja confortando toda a família dela nesses momentos de doença e de grande dificuldade, e agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso essa oportunidade de aqui de crescimento e evolução, estudando sempre e levando essa palavra a todos os corações. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Que seja.